A prevenção do câncer reconhece fortemente a importância da dieta, uma vez que os fatores dietéticos são os fatores de risco ambientais mais importantes para o câncer. Nos últimos anos, um grande número de ocorrências naturais de substâncias de origem vegetal que melhoram a saúde foram reconhecidas como tendo efeitos benéficos sobre os cânceres, conhecidos como fitoquímicos. Feijão, grão de bico, ervilhas e lentilhas estão carregados com muitos nutrientes que precisamos, mas a razão pela qual eles podem nos proteger contra várias doenças degenerativas pode ser devida aos compostos não nutritivos nas plantas, ou até aos chamados compostos antinutrientes como os fitatos. A reputação do fitato teve grandes altos e baixos desde a sua descoberta. Foram alternadamente destacados e desacreditados. O que todos podem concordar, no entanto, é que os fitatos, também conhecidos como ácido fítico, é um dos compostos de alimentos bioativos mais fascinantes e encontra-se amplamente nos alimentos vegetais. Nos Estados Unidos, o câncer de cólon é a segunda principal causa de morte por câncer, mas em algumas partes do mundo eles têm só uma pequena fração dessas taxas, com as maiores taxas relatadas em Connecticut, nos Estados Unidos, e as mais baixas em Kampala, Uganda. O famoso cirurgião Dr. Burkett passou 24 anos em Uganda e a maioria dos hospitais que contactou em Uganda nunca tinham visto um caso de câncer de cólon. Observando que eles vivem com dietas centradas em alimentos vegetais integrais, ele achou que talvez fosse a fibra que os protegia. Estudos como este, no entanto, questionaram essa interpretação. Os dinamarqueses parecem ter mais câncer de cólon do que os finlandeses, e, no entanto, os dinamarqueses consomem quase o dobro da fibra dietética. Que mais pode então explicar as baixas taxas de câncer entre as populações com dietas baseadas em plantas? Bom, a fibra não é a única coisa que se encontra apenas em alimentos vegetais integrais e que falta nos alimentos processados e de origem animal. Talvez seja o fitato. Fitato dietético em vez da fibra pode ser a variável mais importante para determinar a frequência do câncer de cólon. Como sabemos, o fitato é um inibidor poderoso da produção de radicais hidroxila mediada pelo ferro, um tipo de radical livre particularmente perigoso. Então, a dieta americana padrão pode ser um golpe duplo, o ferro M na carne e a falta de fitato em alimentos refinados para destruir os radicais de ferro. Isto pode explicar o que foi encontrado no estudo adventista. Encontraram um risco excessivo de câncer para a ingestão mais alta de carne vermelha e de carne branca, sugerindo que todas as carnes contribuem para a formação do câncer de cólon, cerca do dobro do risco para os comedores de carne vermelha e triplo do risco para aqueles que comem frango e peixe. Mas aqueles que comem carne podem reduzir o seu risco de duas maneiras, reduzindo a carne ou comendo mais feijão, que é uma excelente fonte de fitatos. Por isso, não é só quanta carne comemos, mas a proporção entre carne e vegetais consumidos. Entre os dois extremos das dietas com muitos vegetais e pouca carne versus dietas com muita carne e poucos vegetais, parece existir uma razão de risco de cerca de 8, suficiente para explicar uma parte substancial dessa variação internacional na incidência de câncer coloretal. Aqueles com o pior dos dois mundos, muita carne e poucos vegetais, tinham 8 vezes mais risco.